Olá, boa noite. Supremo suspende tramitação de todas as ações judiciais sobre lei do marco temporal. O ministro Gilmar Mendes também deu início ao processo de conciliação e concedeu prazo para que partes envolvidas apresentem propostas. STF veda a possibilidade de mais de uma reeleição para cargos de direção do Tribunal de Contas do Amapá. O Supremo decide que mulheres devem concorrer à totalidade das vagas em concursos da Polícia Militar em Santa Catarina. Ministros do STF vão julgar ações que questionam competência do Ministério Público para instaurar e conduzir investigações criminais. E ainda, banco é condenado a pagar indenização milionária por cobrar metas excessivas de funcionários. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 23 de abril, começa agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, intimou a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e Walter Delgatti para responder à denúncia da Procuradoria-Geral da República. Os dois são acusados pela Procuradoria por suposta prática do crime de invasão aos sistemas de informática do Conselho Nacional de Justiça, no dia 4 de janeiro do ano passado. Na denúncia, a PGR sustenta que Delgatti, sob o comando da deputada, invadiu os sistemas para adulterar dados e prejudicar a administração do judiciário e a credibilidade das instituições. Zambelli e Delgatti têm 15 dias para apresentar defesa. O Supremo suspendeu todos os processos judiciais que discutem a constitucionalidade da lei do marco temporal. A determinação do relator, ministro Gilmar Mendes, é uma tentativa de evitar decisões judiciais que tragam prejuízos às partes envolvidas nos processos. A reportagem é de Amanda Mustafa. A liminar publicada nesta segunda-feira determina a suspensão de processos em todo o país até que o STF se manifeste definitivamente sobre o tema. A decisão do relator, ministro Gilmar Mendes, também dá início a um processo de conciliação e mediação no Supremo para buscar uma solução sobre o reconhecimento, a demarcação, o uso e a gestão de terras indígenas. A decisão foi concedida pelo relator ministro Gilmar Mendes para 5 ações que questionam aqui no Supremo a lei do marco temporal. O ministro também determinou a criação de uma comissão especial para apresentar propostas para solucionar o impasse político-jurídico e aperfeiçoar a lei. A liminar abre o prazo de 30 dias para que os autores das ações, os chefes dos poderes executivo e legislativo, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República apresentem essas propostas como um primeiro passo para a conciliação. Em setembro do ano passado, o STF concluiu o julgamento do marco temporal e decidiu que a data da promulgação da Constituição de 1988 não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional das terras por comunidades indígenas. Mas antes da decisão ser publicada, o Congresso Nacional editou uma nova lei restabelecendo o marco temporal. A lei recebeu vetos do presidente Lula, derrubados posteriormente pelo Congresso. E isso fez com que diversos partidos políticos e entidades de defesa dos povos indígenas acionassem o Supremo. O plenário do Supremo deve retomar, nesta quarta-feira, o julgamento de ações que questionam a competência do Ministério Público para instaurar e conduzir investigações criminais. Quem explica é a repórter Marta Ferreira. As ações questionam dispositivos de leis sobre a regulamentação da atuação de promotores e procuradores em investigações criminais. Os ministros do Supremo vão definir se integrantes do Ministério Público e do Ministério Público Federal têm poderes para produzir provas de natureza penal, equiparados aos dos policiais, ou apenas podem solicitar à autoridade policial novas provas quando acharem necessário. O julgamento começou no plenário virtual em dezembro de 2022, mas após um pedido de destaque, a discussão migrou para o plenário físico.
O relator é o ministro Edson Fachin. Ele votou pela constitucionalidade das normas, reconhecendo a competência do Ministério Público para conduzir investigações. Fachin lembrou que o Supremo, em um outro julgamento, já havia reconhecido que, primeiro, não há uma espécie de monopólio da polícia para atividade investigatória. Segundo, a previsão normativa ampara-se nos poderes implícitos de que deve dispor o parquê para investigações penais. E terceiro, embora seja parte, a atuação do MP não coloca em risco o devido processo legal, desde que resguarda a prerrogativa dos advogados e a reserva de jurisdição. O ministro Gilmar Mendes divergiu do relator, votando no sentido de ser necessário o controle judicial nos procedimentos investigativos instaurados pelo MP. Os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, que votou antes de se aposentar, acompanharam a divergência. Não é a primeira vez que o tema é analisado pela Corte. Em 2015, em um outro julgamento, o STF já havia reconhecido a legitimidade do Ministério Público para promover por autoridade própria investigações de natureza penal e fixou os parâmetros para a atuação da instituição. O plenário também deve analisar a ação apresentada pelo Partido Comunista do Brasil contra a retirada do presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, do cargo. O afastamento foi determinado pela Justiça do Rio de Janeiro em dezembro do ano passado. Repórter Carolina Chaves. Edinaldo Rodrigues foi eleito para a presidência da CBF em 2022, após um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e a Confederação Brasileira de Futebol. Em 2018, o Ministério Público questionou o estatuto da CBF por estabelecer pesos diferentes para clubes nas votações para a escolha dos presidentes e vices. Segundo o MP, a norma está em desacordo com a Lei Pelé. O Partido Comunista do Brasil entrou com ação no STF e, em dezembro do ano passado, Edinaldo foi afastado do cargo por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que entendeu que o juiz de primeira instância não tinha competência para homologar o termo de ajustamento de conduta. Em janeiro, o ministro Gilmar Mendes autorizou o retorno do dirigente ao cargo até que o caso fosse analisado pelo plenário do STF. O ministro considerou que, como a FIFA não reconhecia a decisão do Tribunal Fluminense, o Brasil poderia ser prejudicado em ações urgentes, como a inscrição no pré-olímpico masculino para Paris 2024. O PCdoB pede que o Supremo Tribunal Federal fixe interpretação da Lei Pelé e da Lei Geral do Esporte para assegurar a não intervenção do Judiciário em questões internas, como a que afastou o presidente do cargo. O partido quer também que o Supremo reconheça a legitimidade do Ministério Público para firmar termo de ajustamento de conduta com entidades esportivas. Além de fixar a tese sobre a competência do Judiciário e do Ministério Público para interferir em questões administrativas das entidades esportivas, os ministros vão referendar ou não a decisão do ministro Gilmar Mendes, que determinou a volta de Edinaldo Rodrigues à presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Lembrando que esses julgamentos você acompanha ao vivo aqui na TV Justiça. O programa Direto do Plenário traz todas as informações das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal às quartas e quintas-feiras, a partir das 14h. E veja a seguir, ministro Edson Fachin nega pedido da operadora TIM contra a indenização trabalhista. E a gente vai falar também sobre o novo serviço de consulta a recolhimento de custas processuais já disponível no portal do Supremo. Até já! O ministro Edson Fachin negou um pedido da operadora de telefonia TIM contra uma condenação trabalhista. A empresa teria mantido uma mulher contratada como pessoa jurídica por 6 anos. Acompanhe com o repórter Pablo Lemos. A mulher que trabalhou por 6 anos como pessoa jurídica para a TIM
acionou a Justiça do Trabalho para receber as verbas trabalhistas. Mas a operadora defendeu que a empregada apenas prestava serviços por meio de um contrato de PJ. Após o reconhecimento da relação de trabalho em outras instâncias, a empresa recorreu ao Supremo Tribunal Federal. A TIM alegou que a decisão confrontava precedentes estabelecidos pela Suprema Corte, que determinaram a possibilidade de uma empresa terceirizar o trabalho sem que isso caracterize vínculo empregatício ou fraude à legislação trabalhista. O relator desse caso aqui no Supremo foi o ministro Edson Fachin. Ele ressaltou que a contratação de um trabalhador pessoa física como PJ, além da existência de fraude por meio de vínculo formal entre empresas, ou ainda a contratação como pessoa física por uma plataforma digital de intermediação de serviços, são hipóteses que sequer foram propostas em tais precedentes apresentados pela operadora. Na decisão, Fachin destacou que não é possível, portanto, derivar desses julgados a chancela, sob o aspecto constitucional, da substituição de relações jurídicas empregatícias, às quais apenas se atribui roupagem de contrato formal, inclusive sob o prisma do cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais. O relator afirmou ainda que cabe à Justiça do Trabalho analisar minuciosamente fatos e provas sobre o caso, inclusive para concluir sobre eventual fraude à legislação trabalhista. Os ministros do Supremo devem retomar o julgamento da ação que questiona dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre acesso a informações de acidentes aéreos. A repórter Marta Ferreira tem mais informações. Uma lei de 2014 alterou artigos do Código Brasileiro de Aeronáutica, que tratam do acesso a informações do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SINPAER, e sobre a proteção do sigilo nas investigações desse tipo de acidente. Um dos dispositivos da nova redação determina, por exemplo, que informações sobre as causas dos acidentes obtidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, responsável por verificar os destroços de aeronaves, sejam fornecidas apenas por ordem da Justiça. O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou uma ação no Supremo questionando a validade dessas modificações. Uma das alegações é que essas restrições violariam princípios da finalidade e da eficiência, porque impedem ou dificultam que a investigação civil e criminal de acidentes aéreos progrida de forma célere e eficaz. Argumenta ainda que esses dispositivos interferem nos poderes constitucionais de investigação do Ministério Público e da Polícia. A ação foi levada a julgamento em sessão no plenário virtual em 2021. O relator do processo é o ministro Nunes Marques, que não atendeu ao pedido feito na ADI. Ele afirmou que as normas estão em plena sintonia com a legislação internacional sobre o tema. Nunes Marques explicou ainda que a confidencialidade garantida da comunicação entre os gestores e os operadores da aviação é imprescindível para que os operadores continuem a reportar situações de insegurança ocorridas no dia a dia da aviação e assim colaborem para um espaço aéreo mais seguro. Caberá ao juiz, em cada caso, avaliar se a liberação das informações tem relevância para o processo penal. O relator destacou também que as novas disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica permitem que as investigações ocorram concomitantemente, prezando pela independência de cada uma, de modo que não sejam excludentes e possam cumprir suas respectivas finalidades. Agora, o julgamento vai ser retomado no plenário físico com o voto dos demais ministros. E já está disponível no portal do Supremo o novo serviço de consulta a recolhimento de custas processuais. Advogados, partes e órgãos jurisdicionados de todo o país podem emitir certidão de forma automática, indicando a situação atual de um recolhimento de custas judiciais no âmbito do Supremo. Para fazer a consulta e obter a certidão, basta informar o CPF ou o CNPJ do responsável pelo pagamento das custas e o número de referência. O serviço garante maior transparência aos recolhimentos, já que podem ser consultados por qualquer interessado, inclusive órgãos jurisdicionados que analisam a admissão de recursos extraordinários.
Justiça rejeita queixa de ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal contra advogados do Senado. O Ministério Público de Minas Gerais pede a condenação de prefeito e secretário municipal de Ipatinga por improbidade administrativa. E Polícia Federal faz operação para recuperar o dinheiro desviado do Sistema Único de Saúde. Confira. A Polícia Federal fez uma operação em 3 estados, Paraná, São Paulo e Santa Catarina, para recuperar ativos supostamente desviados do Sistema Único de Saúde, o SUS, e desarticular uma possível organização criminosa. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em residências e empresas ligadas aos suspeitos, que teriam adquirido diversos bens em nome de terceiros e registrado em empresas fictícias ou em nome de laranjas. A Justiça autorizou o sequestro de 10 imóveis avaliados em mais de 20 milhões de reais e a apreensão de veículos de luxo. A investigação identificou quase 30 milhões de reais em bens ocultados pela quadrilha. O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa e pediu a condenação do prefeito e do secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga, no Vale do Aço. Pediu também o pagamento de danos morais coletivos no valor de R$150 mil, entre outras punições. De acordo com a ação, o prefeito da cidade teria utilizado o sistema de som local diversas vezes para fazer ato de publicidade das obras de seu governo e propaganda pessoal para enaltecer a própria imagem. A 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal rejeitou uma interpelação apresentada pelo ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, contra 2 advogados do Senado Federal. O ex-diretor acusou os profissionais de atentarem contra a honra dele. Os advogados assinaram uma minuta enviada ao Supremo Tribunal Federal pedindo novas diligências para saber se o ex-diretor da PRF mentiu durante o depoimento que prestou como investigado à CPI dos atos de 8 de janeiro no ano passado. Veja a seguir, Judiciário de Mato Grosso lança ferramenta de inteligência artificial que vai agilizar a baixa de processos. E ainda, mulheres devem concorrer à totalidade das vagas em concursos da Polícia Militar em Santa Catarina. A gente explica essa decisão do STF no próximo bloco. O Supremo Tribunal Federal autorizou o prosseguimento dos concursos para oficiais e praças da Polícia Militar de Santa Catarina, desde que não haja restrição de gênero na concorrência. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes. Em janeiro deste ano, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, havia suspendido o processo seletivo para oficiais e praças da Polícia Militar de Santa Catarina por violação ao princípio constitucional da igualdade. Os editais estabeleciam que 20% das vagas seriam preenchidas por mulheres. A reserva representava 2 vezes o percentual previsto numa lei estadual que fixa o mínimo de 10% para vagas femininas em concursos públicos. No plenário virtual, os ministros acompanharam a relatora para autorizar a continuidade de 2 concursos para as corporações militares em andamento no Estado, desde que não haja nenhuma restrição de gênero na concorrência. Isso quer dizer que as mulheres devem concorrer de forma igualitária a 100% das vagas disponíveis, sem critérios mínimos de participação em razão do gênero. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia explicou que, ao fixar o mínimo de 10% de vagas para mulheres, a lei estadual aparentemente estaria ampliando o acesso da população feminina aos cargos públicos. Mas, na verdade, a norma permite uma interpretação que limita essa participação. Segundo a ministra, deve ser afastada da legislação estadual qualquer interpretação que admita a restrição de mulheres nos concursos públicos para as corporações militares de Santa Catarina. E o Ministério Público Federal recomendou à Prefeitura e à Câmara de Vereadores de Marechal Deodoro, em Alagoas, que garanta cotas étnico-raciais em concursos públicos. O repórter Márcio Fontenelle tem as informações. A recomendação foi enviada depois que o MPF recebeu denúncias sobre a falta de vagas destinadas a cotas para negros,
pardos, indígenas ou quilombolas, no concurso público para cargos efetivos do município de Marechal Deodoro, em Alagoas. Entre outros pontos, o documento pede que seja apresentado um plano para a inclusão do sistema de cotas que abranja até um edital que já foi publicado na cidade. A Justiça de Mato Grosso lançou um robô que vai agilizar a baixa de processos. Com a ferramenta, tudo será automatizado, como explica a repórter Eli Cristina Azevedo. Em busca do aperfeiçoamento constante e eficiência na prestação dos serviços à sociedade, o Judiciário de Mato Grosso inova mais uma vez, lançando o Ilustres IA, o robô que vai agilizar a baixa de processos que passa a ser automática. Para a juíza auxiliar da presidência do TJ, o robô representa uma revolução no andamento processual, já que vai reduzir custos e atrasos relacionados aos processos, ajudando também na baixa da taxa de congestionamento. É algo que vai ter um impacto extremamente positivo na rotina, né, diária do Poder Judiciário. É um robozinho que durante a noite, ele processa, encaminha, devolve os processos que já teve julgamento, que já estão com certidão de trânsito julgado, e ele devolve aqueles processos que vieram para o Tribunal de Justiça para recurso, devolvem para as unidades para que seja dado o cumprimento. Criada pela Coordenadoria Judiciária do TJ, em parceria com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, a ferramenta que vai refletir diretamente no tempo de tramitação dos processos e entrega de um serviço de qualidade ao cidadão está em pleno funcionamento. Isso significa uma mão de obra em cada secretaria, no mínimo. Então, ele é uma mão de obra que vai acrescentar em outras atividades. Então, o robô já é nosso servidor, trabalhando de vento em popa. O sistema trabalha de maneira ininterrupta, identificando os processos a serem devolvidos para a instância de origem, dando a baixa automática. Em 2023, foram baixados 110 mil processos, um trabalho manual e repetitivo, em que os servidores precisavam acompanhar todo o trâmite da tarefa pelo PJE. Cada baixa demorava, em média, 5 minutos, ocupando, então, quase 10 mil horas de trabalho. E agora nós temos um robô, uma IA, que nós denominamos elas de Ilustre IA, e eu posso designar esses servidores para que, de fato, atuem na qualidade, na celeridade, em outras tarefas que dependam da cognição humana para que sejam resolvidas. A seguir, STJ aumenta em 10 vezes a indenização por artigo ofensivo aos povos indígenas. E ainda, acampamento Terra Livre. A mobilização indígena em Brasília deve reunir cerca de 8 mil pessoas até o fim da semana. A gente mostra já já. A mobilização indígena Acampamento Terra Livre deve reunir cerca de 8 mil pessoas em Brasília até o fim de semana. Procuradores da República participaram de plenárias no segundo dia do evento e quem acompanhou foi a repórter Madeleine Machado. No segundo dia de acampamento Terra Livre, marco temporal, direito territorial e direito dos povos indígenas continuam no foco da discussão. Para nós, do Ministério Público Federal, é importante estar aqui, né? Essa luta é nossa também, né? Porque é um mandamento constitucional terminar as demarcações de terras indígenas. Então, por isso, estamos aqui, eu, outros colegas, apoiando o movimento indígena nessa luta pela demarcação. Com o tema Nosso Marco é Ancestral, sempre estivemos aqui. O ATL completa 20 anos com uma lista de reivindicações aos 3 poderes. Nela, os povos indígenas cobram do Poder Executivo, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal por demarcações de terras e o compromisso com a proteção dos seus direitos. A decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal do último dia 22, que determinou a suspensão do
andamento processual de todas as ações do marco temporal foi o ponto forte da plenária, que contou com a participação dos representantes do Ministério Público Federal. Além disso, os povos também reivindicam a finalização do processo de demarcação de 23 terras indígenas, cujos processos administrativos aguardam apenas a portaria declaratória e que estão na relação enviada pelo Ministério dos Povos Indígenas ao Ministro da Justiça. Não tem como a gente desvincular território de saúde, território de educação. Populações indígenas dependem do território para a sobrevivência, né? Então, assim, eu acredito que esse território ela sempre vai estar nas pautas principais dos nossos povos. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça aumentou em 10 vezes a indenização por artigo ofensivo aos povos indígenas. Os detalhes com a repórter Liamara Mendes. O caso teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra autor de um artigo intitulado Índios e o Retrocesso. O conteúdo foi publicado em 2008 em um jornal e depois divulgado na internet. De acordo com o processo, o texto retratou opiniões preconceituosas e intolerantes que estimulavam o ódio contra os indígenas de Mato Grosso do Sul e a exclusão social. As instâncias ordinárias concluíram que a publicação foi prejudicial à honra da comunidade indígena do Estado. A indenização por danos morais coletivos, fixada em R$ 2.000 pelo juízo de primeiro grau, foi aumentada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para R$ 5.000. Em recurso ao STJ, o MPF alegou que o valor era insuficiente para compensar as vítimas e desestimular a prática de ações discriminatórias por outros formadores de opinião. A relatora do recurso na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, considerou que a quantia fixada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso era irrisória. Por isso, aumentou de R$ 5.000 para R$ 50.000 a indenização por danos morais coletivos. O voto foi acompanhado por unanimidade. Como o autor do artigo morreu, a indenização terá de ser paga pelos herdeiros até o limite da herança. E o Superior Tribunal de Justiça elegeu novos dirigentes para biênio 2024-2026. Vamos ver. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu hoje o ministro Herman Benjamin para a presidência e o ministro Luiz Felipe Salomão para a vice-presidência da Corte no biênio 2024-2026. O ministro Mauro Campbell Marques foi indicado para ser o próximo Corregedor Nacional de Justiça. Os novos presidente e vice tomarão posse em agosto, em substituição à ministra Maria Tereza de Assis Moura e ao ministro Og Fernandes, e também comandarão o Conselho da Justiça Federal. A indicação do ministro Mauro Campbell Marques será submetida à apreciação do Senado Federal e a nomeação caberá ao presidente da República. A sessão do Pleno também elegeu os membros do STJ que vão exercer outros cargos no tribunal e em órgãos diversos do Poder Judiciário. O futuro presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, é um jurista de atuação destacada nas áreas do direito ambiental e do direito do consumidor. É ministro do STJ desde 2006 e atualmente integra a Corte Especial, a primeira sessão e a segunda turma, as duas últimas especializadas em direito público. Foi membro do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho da Justiça Federal e dirigiu a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O futuro vice-presidente, ministro Luiz Felipe Salomão, tem participação relevante na formação da jurisprudência do STJ, onde atua há 15 anos, especialmente nos julgamentos de direito privado. É membro da Corte Especial e vem atuando há 2 anos como Corregedor Nacional de Justiça. O Tribunal de Justiça de Alagoas fez o descarte para reciclagem de processos que foram concluídos. A repórter Lídia Lemos explica como a destinação correta do material de arquivo ajuda na preservação do meio ambiente e em projetos sociais. Cerca de 95 toneladas de papéis foram descartados pelo Poder Judiciário de Alagoas. O presidente Fernando Tourinho acompanhou essa que foi a maior remessa de processos antigos descartados. Nós vamos ficar com o que realmente nós precisamos ficar. Olha só, a gente estava servindo só de depósito, ficando. A gente não tinha mais onde colocar. E a gente precisa, na verdade, ter qualidade. Vai ficar aquilo que realmente representa a memória para a gente poder mostrar no nosso museu, para fazer história. Mas muito material, a maioria desses processos já estão digitalizados. Se estão digitalizados, já estão guardados.
Não tem por que ficar o papel físico, só está tomando espaço. E isso é a importância. Entre os processos descartados para reciclagem estão alguns datados desde 1993. Arquivos oriundos da 14ª Vara, do 3º Juizado Especial, além de documentos administrativos de menor relevância. Para o juiz Bruno Massoudi, membro da Comissão Permanente de Avaliação Documental do Tribunal, o descarte do material já arquivado traz inúmeras vantagens ao Judiciário. A vantagem é, sobretudo, de ordem econômica, porque a guarda dessa documentação física gera uma despesa significativa ao tribunal, seja pela questão dos aluguéis, dos galpões, seja pelos produtos para manutenção, dispositivos de segurança. E, no entanto, há também uma vantagem muito significativa, porque isso faz parte de um processo de gestão documental do Tribunal de Justiça. Só são eliminados os processos que não têm natureza permanente, não têm natureza intermediária e que já decorreu o prazo de permanência dele dentro do arquivo. Todo esse material será doado para a Cooperativa de Reciclagem Coplum e irá gerar renda para as 32 famílias que trabalham no local. A gente sobrevive do material reciclável, então assim, com a doação dessa quantidade de papel vai sim ajudar na renda no final do mês para cada um dos cooperados. Então assim, é de imensa importância o recebimento desse tipo de material de doação que chega até a cooperativa para que isso melhore a renda das famílias. Durante a visita ao arquivo, o chefe do Judiciário conheceu o espaço e os novos equipamentos, como a mesa higienizadora. Você anda no arquivo e verifica que realmente a coisa está tomando o rumo certo, o pessoal está engajado, está entusiasmado, e eu fico muito feliz de vir aqui e tenho procurado vir mais vezes, inclusive estamos investindo no arquivo e no restauro, comprando material para que a gente possa oferecer um melhor serviço e condição de trabalho para quem trabalha com a gente. No próximo bloco, STF veda a possibilidade de mais de uma reeleição para cargos de direção do Tribunal de Contas do Amapá. E ainda nesta edição, banco é condenado a pagar indenização milionária por exigir metas excessivas de funcionários. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal vai julgar se a filha solteira transexual maior de idade tem direito à pensão previdenciária quando a mudança do registro civil ocorreu depois da morte do pai. A repórter Viviane Novaes explica os detalhes desse caso. No Brasil, a mulher solteira, filha de militar, com mais de 21 anos, tem direito à pensão do pai. Mas e se for uma mulher transexual? Esse tipo de situação veio parar aqui na Suprema Corte. Os ministros vão analisar uma disputa judicial que envolve uma mulher trans, filha de um militar da Marinha, que morreu em 1998 em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Na época, tinha o nome de menino no documento e recebeu a pensão pela morte do pai até os 18 anos, como manda a lei. Muito tempo depois, conseguiu na Justiça a permissão para mudar os documentos para o gênero feminino. Mas quando pediu à Justiça para manter a pensão por ser uma mulher no registro civil, todas as instâncias inferiores negaram o pedido. No recurso ao Supremo, a mulher argumentou que o recebimento da pensão deveria ser assegurado a todas as filhas maiores solteiras, independentemente do momento que o Estado passou a reconhecê-la como pessoa do gênero feminino. A maioria dos ministros entendeu que o caso é de repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para todas as ações semelhantes na Justiça. O relator ministro Luiz Roberto Barroso disse: a existência de interpretações diversas sobre os efeitos e a natureza do ato de alteração de registro por pessoas transexuais para fins previdenciários evidencia a relevância jurídica da controvérsia. Mais além, o conflito potencial entre, de um lado, a segurança jurídica e, de outro lado, a tutela do direito à igualdade e ao direito ao reconhecimento dos transexuais,
demonstra a natureza constitucional da questão submetida ao Supremo Tribunal Federal. Trata-se de matéria com repercussão geral sobre todos os pontos de vista, econômico, político, social e jurídico, em razão da relevância e transcendência dos direitos envolvidos. O STF vai julgar se mulher transexual tem direito à pensão previdenciária quando a alteração do registro civil ocorreu depois da morte do servidor. Por enquanto, não há data prevista para o julgamento de mérito do recurso. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível mais de uma única reeleição consecutiva de conselheiro para o mesmo cargo diretivo do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. As informações com Amanda Mustafa. Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionava a validade da expressão permitida a reeleição, que está escrita na Constituição do Amapá e de outras normas do Estado que tratam sobre as eleições para cargos de direção do Tribunal de Contas Estadual. Na avaliação da PGR, o uso dessa expressão viola os princípios constitucionais sobre o tempo de duração dos mandatos e da alternância no exercício do poder, permitindo que muitos conselheiros ocupem esses cargos eternamente. Segundo o relator da ação, aqui no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, os estados têm autonomia para elaborar regras sobre as eleições para os cargos do Tribunal de Contas, mas só devem permitir uma única reeleição sucessiva, como já ocorre na regulamentação para chefe do Executivo. Todos os ministros acompanharam o relator em julgamento no plenário virtual. Na cidade do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, uma campanha feita por jovens eleitoras incentiva outras meninas a tirarem o título e irem às urnas participar do processo eleitoral. Vamos conferir. Oi, gente, me chamo Cátia Reis, sou ativista pela educação do Fundo Malala e a gente está aqui para falar um pouquinho da importância do voto. Mais meninas com título de eleitora na mão e indo às urnas exercer o direito ao voto. Esse é o objetivo da campanha Meninas Bora Votar, realizada por jovens ativistas do projeto Meninas em Movimento pela Educação, da ONG Centro das Mulheres do Cabo, com o apoio da Fundação Malala e ActionAid Brasil. É de extrema importância as meninas votarem para reivindicar nossos direitos como meninas e saber se as políticas públicas estão sendo ativadas diante de nós pela nossa proteção e também pelos nossos direitos. A ideia é que possibilitar as meninas refletirem o papel de cada uma delas enquanto eleitora e que esse papel tem a ver com as mudanças que nós queremos para a nossa cidade. A campanha Meninas Bora Votar é direcionada a jovens a partir dos 15 anos e foi apresentada durante uma exposição do programa Eleitora e Eleitor do Futuro, promovido pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE Pernambuco, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. O Eleitora e Eleitor do Futuro é a principal ferramenta de conexão e educação da Justiça Eleitoral para levar consciência política aos futuros eleitores. Outro projeto de incentivo ao voto e coordenado pelo Fórum da Juventude do Cabo foi apresentado durante o evento. O FOJUCA vem com essa campanha da jovem eleitora e eleitor, né? A gente está indo nas escolas e a gente vai informar sobre esses jovens, que a maioria dos jovens daqui não sabem que o Cabo é a quinta cidade do Brasil mais vulnerável para jovens viverem e a primeira cidade de Pernambuco que mais mata esses jovens, né? Mais vulnerável para jovens negros e negras. Então a gente vai contextualizar nessas escolas do porquê a gente está nesse ranking, a gente está liderando esse ranking e também para incentivar esses jovens a mudar a sua realidade através do seu voto. O programa Eleitora e Eleitor do Futuro realiza apresentações em escolas públicas e privadas e entidades voltadas à educação de jovens. A visita pode ser solicitada pelo telefone 81-3194-9216. A seguir, banco é condenado a pagar indenização milionária por exigir metas excessivas de funcionários. E a gente mostra também como um programa do TJMT tem aproximado estudantes de escolas públicas do Judiciário Estadual. Voltamos já.
dos maiores bancos do país foi condenado a uma indenização de R$ 1,5 milhão por cobrar metas dos funcionários de maneira excessiva. Esse tipo de atitude pode levar a doenças e até o afastamento do trabalho. A reportagem é de Viviane Novaes. Os bancários representam 24% dos afastamentos acidentários por doenças mentais e comportamentais no país, apesar de corresponder a apenas 1% do emprego formal. Os dados são da Confederação Nacional dos Trabalhadores do ramo financeiro. O procurador do trabalho, Elison Miessa, diz que nesse setor, as cobranças excessivas por metas são muito comuns. No caso de banco, a gente vê isso com bastante frequência, mas posso dizer que isso tem entrado de forma muito incisiva no mundo do comércio, né? No mundo do comércio, a partir do momento em que você tem comissões e tudo mais, você vai criando metas. Na hora que o trabalhador alcança, ele já aumenta a meta. Muitos casos vão parar na justiça. O mais recente resultou numa condenação milionária. A Justiça do Trabalho em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, condenou um banco ao pagamento de uma indenização de R$ 1,5 milhão. O motivo? Várias agências cobravam metas dos funcionários de forma excessiva, sem tomar medidas para proteger a saúde dos empregados. A decisão é resultado de uma ação civil movida pelo Ministério Público do Trabalho. De acordo com o procurador Elison, o MPT constatou uma série de situações abusivas em 19 agências do mesmo banco. Havia uma pressão diária por metas, que aumentavam cada vez mais. Segundo os depoimentos, o trabalhador que alcançava a meta ensinava aos que não alcançavam na frente dos demais, causando constrangimento. Nós conseguimos demonstrar que era no próprio mês, aumentava 150%, 200%. Então, é um buraco sem fundo, que o trabalhador não consegue alcançar. A empresa reconheceu na justiça os danos psicológicos e agora terá que refazer o programa de gestão de risco, não só para as agências de Ribeirão Preto, mas também para as filiais de todo o país. A partir de agora vai começar a definir quais são aquelas metas que não atingem aí para gerar uma depressão. Então, por exemplo, determinados trabalhadores vai ter um canal, olha, essas metas estão excessivas, então faz um rodízio, olha, uma hora fica nesse ponto, uma hora vai para outro ponto. Então, vão ser definidos a partir de agora. Então, deu o primeiro passo, a partir de agora, é que começam a deslocar as atividades dos trabalhadores, fazer toda a definição de como vai reduzir essas metas dentro do banco. A pressão em excesso pode levar a várias doenças, como conta a enfermeira do trabalho, Aline Martins. A síndrome de burnout, o pânico, a ansiedade, e levando esse paciente a tratamentos psiquiátricos e de longa duração, que pode ser de longa duração, levando até mesmo ao afastamento para INSS. Se o tratamento não for eficiente, de longo prazo, pode acarretar um afastamento até permanente desse paciente, chegando até ele ser aposentado por invalidez, em casos extremos. Para Alexandre Bittencourt, diretor técnico de uma empresa de medicina do trabalho em Brasília, o trabalhador não produz bem num ambiente tóxico, hostil. As empresas devem se preocupar com o lado emocional do funcionário. Quando a empresa acha que o funcionário é uma máquina que tem que ficar trabalhando sem parar, sob pressão, para bater uma meta impossível, ela vai ser uma fábrica de empregados doentes. O certo é a empresa trabalhar com um lado emocional, motivando e estimulando essas pessoas a atingirem a meta espontaneamente e valorizando as suas ambições pessoais, para que elas possam crescer dentro da empresa ou até crescer fora da empresa. Com o propósito de aproximar ainda mais o Poder Judiciário da sociedade, o programa Nosso Judiciário de Mato Grosso foi até uma escola pública de Cuiabá e deu uma aula diferente para cerca de 200 alunos. A reportagem é de Maritza Fonseca. A Justiça tem a função de resolver os conflitos de acordo com as leis. Nunca devemos fazer justiça com as próprias mãos. É muito importante conhecer e confiar na justiça desde criança. E para trazer este conhecimento, o projeto Nosso Judiciário chega na escola Ermelinda de Figueiredo. Na unidade de ensino, cerca de 200 alunos do 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental
saíram da sala de aula para acompanhar uma atividade diferente, coordenada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No pátio da escola, eles receberam a cartilha Aprenda Mais sobre o Judiciário Amigo. Falamos um pouquinho aqui sobre a Defensoria Pública, sobre o que é fórum, o que é juiz, o que é um desembargador. Falamos aqui sobre a justiça restaurativa, sobre o papel dos conciliadores, dos mediadores. E com essa unidade hoje escolar atingimos 134 escolas visitadas ao quase 10 anos desse projeto. Ultrapassamos hoje 30.745 alunos já contemplados com esse projeto. Para a direção da escola, o projeto Nosso Judiciário coopera para o desenvolvimento dos futuros profissionais da sociedade. É uma ação extremamente necessária, principalmente para nós aqui que atendemos o Fundamental 2, para a construção mesmo da cidadania, para que essas pessoas possam reconhecer direitos e deveres e esclarecer uma série de dúvidas que são colocadas durante o percurso aqui de construção do conhecimento deles. Para nós é muito importante, a iniciativa está de parabéns. Rebeca tem 14 anos. Em sala de aula é bem dedicada e durante a palestra interativa em formato de bate-papo não foi diferente. Rebeca ficou atenta. Eu achei interessante para ensinar para as pessoas sobre a justiça e para as pessoas que querem, por exemplo, reclamar de alguma coisa, que está sofrendo alguma injustiça e procurar para resolver esse problema. A colega de sala de aula, Júlia, de 13 anos, não tinha conhecimento dos direitos e deveres que o cidadão tem. E agora pode auxiliar outras pessoas. Eu achei muito bom, pelo fato que tinha muita gente que não tinha conhecimento sobre isso. Então a gente conseguiu ter bastante conhecimento sobre essa área. Eu não tinha um pouquinho de noção, consegui ter bastante noção sobre a área. Nicole, de 14 anos, e do 9º ano, também acompanhou a palestra educacional do Nosso Judiciário. Foi uma coisa boa para a escola e para mim, porque daí eu aprendo mais e as outras pessoas também. A escola estadual Ermelinda de Figueiredo fica no bairro Copema e atende cerca de 450 alunos. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você assiste ao programa Direto do Plenário, com a transmissão ao vivo da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você.